Então, gente, mais uma aula aí de português. Mês acabando, né? A gente está quase voltando para a escola, coração batendo rápido, cheio de vontade de rever os colegas em sala, né? De retornar aí à realidade, a esse movimento de estar aprendendo dentro também da sala de aula. Mas é sempre bom ver você aqui no vídeo. Vamos lá, gente. A gente já falou sobre gramática, sobre ortografia. Agora a gente vai entrar num tema muito bacana da gramática, que é conjunção. O que é isso, professora? É o verbo. Sabe o que é verbo? Verbo é toda palavra que exprime ação. Se eu ando, se eu corro, se eu pulo, se eu danço, são palavras que são verbos. Por quê? Eu canto, eu danço, eu pulo, tem uma ação nisso. Vamos lá? Vamos aprender que os verbos, além de darem ação e sentido à minha frase, eles também têm conjunção. Quer dizer que eles pertencem a famílias diferentes. Vem comigo que a gente vai aprender. Me acompanha aí nessa leitura. Pipa. Presa por um fio, agita-se a pipa no ar. Dá pinote, sacode o rabo, pula cercas invisíveis. Por um instante para, imóvel no espaço, como águia em busca de caça. Cá embaixo, o menino âncora sorri de felicidade, sem entender que a pipa se alimenta de liberdade. Lindo, né? Vamos seguir aqui e aí a gente vai falar sobre o que é a pipa. Acho que todo mundo já conhece, já viu, ou acredito que alguns de vocês já soltaram pipa. A pipa é um ser inanimado. Professora, o que é isso? Significa que não tem vida, ok? É um objeto sem vida, assim como o lápis, assim como qualquer outro, ok? Mas, em alguns versos do poema, o autor, né, o escritor do poema, o autor, ele dá umas características e ações como se fossem de pessoas, de seres vivos, para a pipa, ok? E aí isso torna essa proximidade de emoção com esse poema, com essa pipa, tá? Vamos lá. Leia novamente o poema e sublinhe todos os versos do poema. Gente, perdão, os verbos. Vamos lá. Agita é um verbo. Dar, também. Sacudir, também. Pular, também. Parar, também. Sorrir, entender, alimentar, né? Então, são verbos. Mas peraí, professora, eu percebi que tiveram verbos que terminaram com ar, tiveram verbos que terminaram com er e tiveram verbos que terminaram com ir. Isso aí. Isso são as conjunções dos verbos, que tem em primeira, em segunda ou em terceira. Mas espera aí que a gente vai pegar isso mais a fundo. E aí a gente fez lá a letra A. Na letra B dá, qual desses verbos está escrito na forma que é encontrado no dicionário? Vamos voltar aqui. Olhando lá, como é que eu encontro esses verbos no dicionário? Eu encontro, por acaso, agita? Ou eu encontro agitar? Eu encontro pula? Ou eu encontro pular? Normalmente, no dicionário, a gente encontra o verbo na sua forma infinitiva, né? Normalmente, terminada em er, em R. Então, pode ser cantar, falar. Normalmente, eu vou encontrar com o i, né? O sorrir, tá? Com e, eu vou encontrar o entender, ok? Então, qual é lá o único verbo que a gente encontra no dicionário da forma como ele está escrito? Entender, que termina lá com er, né? E se fosse procurar os demais verbos lá no dicionário, como é que eles estariam escritos? A gente acabou de falar isso. Olha lá. Eles estariam com a sua terminação lá no infinitivo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para depois a gente ver. Vou deixar aqui, ó. Ele encontraria com essa terminação em R. Então, se agita, é agitar. Se é fala, é falar. Se é come, é comer. Se é bebe, é beber. Se é sorrir, é sorrir. Ok? Então, sempre a gente vai achar a palavra no dicionário no seu infinitivo. No final, R.
Combinado? Ok até aí. Seguindo, a gente tem lá o nosso quadrinho tão amado, o nosso quadrinho verde, correto? E no nosso quadrinho verde está lá. Quando o verbo não indica pessoa, número ou tempo, ele está no infinitivo. Perdão. O que é isso, professora? É a forma como ele aparece no dicionário. Por exemplo, se eu falo eu dançar, tá certo? Eu pular? Não. Eu danço. Eu pulo. Eu bebo. Eu sorrio, né? Então, essa forma de classificar, quando eu dou uma pessoa, a gente já aprendeu que existe o pronome pessoal. O eu é um pronome pessoal. O eles é um pronome pessoal. Eles bebem. Eu bebo. Nós bebemos. Se eu dou uma pessoa, ok? O verbo tá lá, tá certinho. Quando eu tenho número, né? É 1, é 2, é 3 e o tempo é hoje, é amanhã. Quando o verbo não tem nada disso, como é o caso do nosso poema, porque está tratando de um ser inanimado, eu levo ele para o infinitivo. É cantar, dançar, falar, beber, sorrir, pular, ok? Dessa forma é que a gente vai achar o verbo. Então, se eu tenho lá no meu livro a palavra, a frase, por exemplo, Juliana canta. Qual é o meu verbo? Qual é a ação da minha frase? Canta. Qual é o meu verbo? Cantar. Como é que eu vou achar no dicionário a palavra? Cantar. Ok? Eu sempre levo lá para o meu infinitivo. Exemplo aí, né? Agitar, entender, sorrir. Cada um desses verbos ele tem uma terminação, foi o que eu falei lá em cima. Eles indicam a conjunção. Se termina em ar, está dentro da primeira conjunção. Se termina em er, está dentro da segunda conjunção. Se termina em ir, está dentro da terceira conjunção. Ok? Então, a gente precisa lembrar que, além de eu saber como procurar o meu verbo no dicionário, eu preciso lembrar que, dependendo da terminação do meu verbo, ele entra numa categoria de conjunção. Combinado? Seguindo, vamos lá. Leia o texto a seguir. Dicas para não cair em fake news da internet. Leia a matéria completa, não apenas o título ou a chamada. Confira a data da publicação. Cheque se a URL é confiável e pesquise a informação em outros veículos de imprensa. Com saúde não se brinca. E aí a gente tem aí um folder, né? Uma chamada, uma propaganda, enfim. E aí, vamos lá. Vamos copiar os verbos das frases acima, passando para o infinitivo? Opa! Quais são os verbos? Leia, né? Confira, cheque e pesquise. Mas vamos passar eles para o infinitivo? Leia é ler. Confira é conferir. Cheque é checar. Pesquise é pesquisar. Pegamos o verbo, vimos onde eles estavam, fizemos essa limpeza e passamos eles para o infinitivo. Terminação R. Combinado? Passado isso, a gente vai lá, perdão, a gente ainda tem aqui, ó. Lá em cima eu não vi. No cair, verdade, e no brincar, aqui embaixo, tá? Porque eu peguei só as do texto. Também não teria problema. E aí, depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai pegar esses verbos que a gente achou, que a gente levou para o infinitivo, e a gente vai colocar lá na caixinha. Da primeira conjunção, da segunda conjunção e da terceira conjunção. Confere aí se você fez direitinho. Ok? Foi? Acompanha comigo. Agora, vocês vão escrever mais 3 dicas para não cair em fake news na internet. Lembrando que a gente já falou sobre fake news lá em nossa aula de redação. Se você perdeu a aula, vamos relembrar. Fake news são notícias que não são verídicas, que às vezes algumas pessoas, ou por maldade, ou às vezes por não saber mesmo, acaba divulgando notícias erradas, notícias mentirosas acerca de um fato ou de uma pessoa.
Isso pode levar a danos para a vida da pessoa, né, enquanto ser humano normal, e também pode levar a muitas coisas ruins se a pessoa for pública. Se for uma informação de saúde, isso pode levar outras pessoas a terem problemas com isso, né? A gente vê muito pessoas que falam que determinado remédio cura determinada doença, determinada notícia saiu no jornal e às vezes não é verdade. Então a gente tem que investigar, ler de novo, procurar em outros lugares para não cair na mentira da internet. E aí vocês vão procurar 3 dicas. Cada um vai fazer a sua, é super pessoal. Na aula online, a gente corrige junto. Continuando as nossas atividades, a gente tem lá, complete as frases com verbos de segunda conjunção. Ah, professora, é para eu terminar então e completar com verbos terminados em ar? Não, né? Porque ar é primeira conjunção. Posso fazer a frase com verbos terminados em ir? Não, né? Porque ir é terceira conjunção. Eu tenho obrigatoriamente que ter verbos terminados em er, porque faz parte da segunda conjunção. E aí, vamos lá. Vou ajudar só nesse comecinho. Depois de o jornal, eu pensei em um texto para o meu blog. Depois de ler o jornal, eu pensei em escrever um texto para o meu blog. Ok? Isso é só um exemplo. Na aula online, a gente termina de corrigir. Então, gente, é isso. Por hoje, a gente finaliza aqui. Eu sei que vocês vão ter muita atividade para fazer ainda de verbos. É uma matéria nova, essa questão de conjunção. Então, a gente está iniciando um novo livro. A gente está iniciando novos conteúdos. Tá bom? Então, bastante atenção que logo, logo a gente se vê ao vivo de novo. Tá? Um beijo. Até a próxima.